Senhor, eu agradeço também pela vida das nossas crianças. Obrigada, Deus, porque elas enfeitam, ó Deus, essa igreja, elas nos alegram, ó Deus, e o Senhor nos tem acrescentado crianças a cada dia. Nós somos gratos, ó Deus, e somos felizes pela vida de cada uma dessas crianças. Fala, Deus, também aos seus corações naquele culto ali que terão, e que quando antes, ó Deus, o quanto antes, elas entendam da Tua grandeza, da Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Pai, também obrigada pela vida do pastor Silvio, da sua esposa Andréia. Obrigada, Deus, continua abençoando ao Teu filho, ao Teu ministério, à Tua igreja, ó Deus. E obrigada, Deus, porque sempre está conosco quando pode, pela sua disponibilidade, Deus. Abençoa toda a família do Teu filho também, Deus. E mais uma vez clamamos, Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Estamos aqui, ó Deus. Amém. Fala conosco. É a nossa oração, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amados. Eu acho que a igreja não chegou não, André. Boa noite, amados. Agora ficou melhor. Agora está bem melhor. Vendo aqui o Tiago. Guilherme não está. Vendo os queridos novamente. É um prazer estar aqui. Trago um abraço da minha igreja. Eu sou o pastor da Igreja Congregacional em Marambaia, Itaboraí, estado do Rio, dentro do bairro do BNH. Bairro tranquilo, maravilhoso, hoje, porque o nosso Deus se faz muito presente lá, e cremos que Ele ainda fará muitas obras, como Ele tem feito. Mas é um prazer estar aqui nessa noite, substituindo um pastor lindo, né? Novo, porque ele se acha lindo, então eu tenho que falar que ele é lindo, né? Ele é jovem, né? E assim, quando a gente é jovem, a gente é bonito realmente. Depois a gente vai se transformando, né? Eu falei para ele que eu ainda vou vê-lo igual a mim. Brinco com ele. Mas é muito bom estar aqui, irmãos. E por si só, os irmãos verão que realmente o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui neste local. Eu estava comentando com a minha esposa, ela não sabe o que eu vou pregar nunca, porque ela não quer saber, né? Ela também quer ser impactada com a palavra de Deus. E os louvores já falaram alguma coisa, até o Salmo 121, que é um salmo que nós amamos, e aí vivemos isso porque temos que olhar para os montes e o nosso socorro vem da onde? Vem do nosso Senhor. Ele é que sempre nos socorre e nos guarda. Vamos estar, queria convidar a todos para estarmos abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2, do verso 8 ao verso 15, mas nós só vamos trabalhar 2 versículos, mas é necessário que a gente leia todo esse texto para que a gente possa entender o que vai ser falado. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua santa palavra. Que ela fale, Senhor Deus, nesta noite aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Nos traga reflexão de como temos vivido, o que temos feito, como temos andado, como tem sido o nosso comportamento. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Que não seja eu, mas Teu Espírito Santo a falar para a Tua igreja, porque o povo que está aqui pertence a Ti, Senhor, não a mim, não a nenhuma outra pessoa, porque custou o sangue precioso do Teu Filho. Nenhum de nós, Senhor Deus, tínhamos condição de estar naquela cruz para resgatar todas essas vidas espalhadas pela face da terra. Só o Teu Filho poderia fazer isso, porque nele não havia e não há pecado. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Já sentimos a Tua presença neste lugar, através dos louvores, através das palavras, da palavra que foi lida aqui e da palavra que foi agora lida também, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, achar corações, que o Senhor possa repousar com o Teu Espírito Santo e que venham se arrepender, Senhor Deus, dos seus pecados e dos seus delitos. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, o amado. Amém. Queridos, 2 versículos apenas, mas era necessário ler o texto para que a gente pudesse ficar encaixado, dentro do texto. O versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A minha Bíblia é uma Bíblia da Sociedade Bíblica e ela é revista e atualizada. Eles colocam aqui um título nessa perícope chamada de Advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e sua obra redentora. Se eu puder colocar um tema para essa pregação de hoje, seria: a cruz nos livra do pecado. E é a cruz que nos livra do pecado, porque Cristo foi colocado nela. Nós deveríamos estar lá. Paulo escreveu esse texto, amados, para nos dar a segurança total de que os cristãos sinceros são completos em Cristo e não deficientes ou incompletos. Muitas vezes, nos nossos dias, nós ouvimos que precisamos fazer alguma coisa para adquirir a salvação. Salvação é graça imerecida, não precisamos participar e não temos como participar dela. É Deus quem faz tudo para que nós possamos obter essa graça. Mas a santificação é um processo aonde eu faço parte. Porque sou eu que tenho que buscar essa santificação, porque a graça eu já recebi. Já não sou mais criatura de Deus, sou filho. Então agora eu preciso
tratar o meu modo de andar, o meu modo de falar, o meu modo de vestir, o meu modo de me comportar, porque agora onde eu vou, ou aonde eu estiver, eu agora sou um embaixador de Cristo. Sou autorizado por Deus a falar da sua palavra. E isso não é só para pastores, nem para os oficiais, isso é para qualquer pessoa da igreja. O ID é para todos, não é só para alguns. Alguns são chamados para uma obra específica, uns para pastores, outros para mestres, outros para oficiais, outros para presidentes ou chefes de departamento da igreja, mas todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. E nós não podemos permitir que falsos ensinos adentrem as nossas igrejas e sejam falados nos púlpitos, nas escolas dominicais, ou até em conversas, porque sempre estamos aprendendo a palavra de Deus, e temos que meditar nela dia e noite. A palavra de Deus é a regra de fé e prática de todo cristão. Aqui está tudo escrito como você deve falar, se comportar, pregar, ensinar, se vestir. Tudo, irmãos, para que a gente não seja escândalo para nenhum outro. Muitos pregadores em nossos dias alegam que o cristão precisa fazer alguma coisa para obter a salvação. Não, amados. O propósito de Deus se fez quando Ele se fez homem e desceu até nós e foi colocado naquela cruz e morreu e ressuscitou, porque Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego para reavê-la de volta. E foi isso que aconteceu. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os seus apóstolos, que eram discípulos ainda, e ainda pediu para que eles ficassem um tempo em Jerusalém, que era o Pentecostes, para que Ele enviasse o Espírito Santo, que estaria conosco e está até a consumação dos séculos. Esse é o Espírito que habita em nós. Nós temos que ter essa certeza. E Jesus, quando morre naquela cruz, irmãos, Ele triunfa sobre potestades, sobre o príncipe deste século, que achava que era o fim. Não, era só o começo de uma grande obra de redenção, planejada pelo Pai, executada pelo Filho. Mas Ele sabia que mesmo Ele executando essa obra, nós precisaríamos do seu auxílio, e por isso nos enviou o seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar firmes, alicerçados, porque as lutas são grandes, e nós temos que perseverar. Mas o Senhor nos faz passar por lutas e por provações e privações, irmãos, para nos aprovar. Recorda a nossa memória, Adão. Deus visitava ele todos os dias na viração da tarde e ensinava ele tudo que ele deveria aprender, o próprio Deus. E quando ele teve um momento crucial da sua vida, ele fez a escolha errada. E Deus permite que nós passemos por provações, privações, porque Ele crê que nós podemos fazer as escolhas certas. Deus não interfere nas nossas escolhas, nem no nosso gosto, irmão. Ele espera que as nossas escolhas e o nosso gosto seja conforme a vontade dEle. Eu falava para uma pessoa, um tempo atrás, que lá em Isaías, fala que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Muita gente bota maravilhoso não tem, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Mas que Ele fosse também maravilhoso e conselheiro. Então, se Ele é maravilhoso conselheiro, aconselhe-se com Ele, peça conselhos,
Senhor, devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Como eu devo me comportar? Será que eu devo tomar essa atitude? Se o Senhor estivesse aqui, Senhor Jesus, qual seria a atitude que o Senhor deveria tomar? Deus gosta que nós sejamos humildes. Humildade é isso, irmãos, dependência total de Deus. Isso é humildade. Humildade não está vinculado à pobreza, ao modo de se vestir, ao modo de se falar, também. Mas a humildade para Deus é a total dependência dele para tudo. Você pode ter muitas riquezas e não ser humilde. Você pode ser muito pobre e ser arrogante. Não está vinculado à situação financeira. Está vinculado a um coração quebrantado diante do Senhor Jesus e apto a obedecer tudo aquilo que Ele mandar. E isso é difícil. Por isso que o último gomo do fruto do Espírito é o domínio próprio. Porque Deus sabe a dificuldade nossa. Mas por isso que Ele coloca o primeiro como amor, como o amor. Porque se você não amar, você não vai conseguir ter o segundo, que é a paz. E se você não tiver amor e paz, você não tem alegria. E assim vai, até chegar lá no domínio próprio, que é o último porque é o mais difícil. Porque nós temos que colocar reios ou freios em nossa língua, porque é ela que incendeia toda uma igreja, todo um arraial, dependendo do que eu fale, dependendo das minhas colocações, dependendo do meu trato para com o meu irmão, para com o meu semelhante, para aquele que é carne e sangue igual a mim, igual a vocês. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra nós mesmos, mas sim contra os principados e as potestades e o príncipe deste século. Devemos nos comportar assim, levando sua luz em todos os lugares que estivermos. Queria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para isso que nós somos chamados, para espalhar aonde estivermos a fragrância do conhecimento de Deus. Mas como você vai falar de um Deus se você não tem intimidade com Ele e não conhece Ele? O Senhor nos chama, mas quando Ele nos chama, Ele nos impacta de várias formas, cada um é impactado de uma forma. Eu, quando fui impactado, eu queria saber quem era esse Deus, por que Ele veio, por que Ele morreu, porque eu me achava totalmente, irmãos, indigno de ter uma graça tão maravilhosa. Eu não conseguia entender aquilo, e eu fui buscar conhecer esse Deus, e quanto mais eu buscava conhecer, mais Ele se revelava a mim, mais Ele se mostrava quem Ele era, e quem Ele é, e o porquê Ele fez aquilo, porque se Ele não tivesse feito, se colocado na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui, estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui, para louvar e adorá-lo e cultuá-lo. E nós temos que retribuir no pouco tempo que nós temos aqui na terra, que é pouco tempo, 80 anos, 100 anos, é um sopro de vida, passa tão rápido. E nós temos que retribuir a Deus, tentar retribuir um pouco daquilo que Ele fez por nós. E quando Paulo começa a falar aqui no texto, ele começa: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O que Paulo está querendo nos dizer aqui?
está trazendo à nossa memória a total pecaminosidade e perdição das quais nós andávamos. Nós estávamos no domínio das trevas, ou a esfera onde vivíamos. Nós não estávamos mortos por causa dos atos pecaminosos que cometemos, mas por causa da natureza pecaminosa que herdamos em Adão. A diferença é essa. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou pecador porque eu cometo pecado. Não, você é pecador porque você tem uma herança pecaminosa. Você é concebido em pecado. O pecado que afetou os nossos pais lá atrás vai afetar todas as gerações que são descendência de Adão. Mas o mundo foi destruído pelo dilúvio? Foi. Mas permaneceram 8 pessoas que ainda carregavam o pecado. E o pecado continuou, foi espalhado pelo mundo novamente. Porque o que foi a pecado foi a nossa alma, estávamos mortos espiritualmente. E quando Jesus nos alcança, Ele nos dá a vida espiritual. Porque a vida humana nós já temos. Ele muda a nossa vida espiritual. E é essa vida espiritual que é a nossa consciência que é mudada, porque o que muda é a consciência, não é a sua aparência. Sua aparência pode mudar depois, com a expansão do templo, engorda um pouquinho para frente, engorda um pouquinho para o lado, fica sem cabelo, Mas, irmãos, o que muda é dentro. Por isso que a gente tem que lembrar e trazer à nossa memória aquela boda de Caná da Galileia, quando Jesus disse para Maria: ainda não é chegada a minha hora, porque ela queria que Jesus fizesse aparecer vinho ali, porque tinha acabado o vinho. E Jesus mandou encher aquelas talhas de pedra, de água, e aquelas talhas continuavam de pedra. Mas o que mudou nas talhas? O seu interior. O que era água se transformou no melhor vinho. Por isso que Jesus disse que ainda não era chegada a hora dele, porque essa hora só vai acontecer quando ele morre na cruz e o Espírito Santo é entregue para nós, porque essa mudança que acontece é no nosso interior, porque é ali que ele habita, é ali que ele está presente. O Senhor Jesus está presente em nossa vida, no nosso ser, na nossa essência, que é a alma. Ele curou a nossa alma do pecado. Esse corpo, ele não vai entrar no céu, porque lá não entra carne nem sangue. Esse vai para o pó. Mas o que mudou é o nosso interior, é a nossa consciência. A nossa alma, ela foi curada. Não temos mais um escrito de dívida com o Senhor. A nossa dívida foi cancelada. Por isso que Jesus falou: tetelestai, está consumado, está quitado. Não tem mais dívida para aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Não é para toda a humanidade, senão eu estaria falando de universalismo, que eu posso fazer o que quiser, que no final eu estarei salvo. Não. Há uma palavrinha pequenininha para aqueles que creem. É necessário crer. E para crer, só existe uma pessoa que faz você crer, é o Espírito Santo de Deus, porque ele invade sua vida e faz com que você creia e com que você se arrependa. E aí, depois disso tudo, o processo agora é contigo, é você caminhar buscando o conhecimento cada vez mais desse Deus que morreu por você na cruz do Calvário. E quanto mais você chega perto dele, mais ele vai se revelar a você, ele vai mostrar quem ele é. E olha, irmãos, é maravilhoso, porque é uma voz doce, gostosa, é uma companhia que a gente tem que usar aquilo que João fala, é de tal maneira que não tem nem como explicar, porque a gente começa a andar na contramão daquilo que a gente andava.
a gente começa a fazer coisas que para nós era impossível. Era impossível nós falarmos assim, não vou fazer isso não, porque a minha natureza já me levava a fazer aquilo. E Deus muda isso. Ele transforma o nosso interior, a nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Através de Adão tivemos essa herança adâmica. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Era necessário que Deus viesse como homem em Jesus Cristo, para que a morte não tivesse mais efeito sobre as nossas almas, sobre o nosso corpo, com certeza, porque ela vai ser o último inimigo a ser vencido por Cristo, mas a nossa alma não vai mais para um lugar que nós não sabemos. A própria palavra de Deus fala que é o inferno, né? Um lugar de escuridão, nós não sabemos, porque para onde nós vamos é um lugar de luz. Então, eu nunca vou saber como é o outro lado, porque eu fui resgatado e tenho certeza que vocês também. Essa natureza pecaminosa nos leva a ficarmos amarrados ao pecado, ao ponto de não poder responder ao estímulo espiritual, pois estamos totalmente destituídos da vida espiritual. O pecado faz com que nós não tenhamos um entendimento de quem é Deus, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para você entender quem é Deus, é necessário que Ele vá até você e se revele, e te impacte com a palavra dEle, e te faça reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Não que Deus não saiba, Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. Porque quando você confessa, ou quando você fala daquilo que te faz mal, irmãos, você vai fazendo um tratamento. Por isso que a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que nós possamos ser sarados. Mas cuidado com quem você conta o seu pecado, a sua vida, porque a igreja toda pode ficar sabendo. Procure pessoas idôneas, pessoas que você sabe que você pode contar a pior coisa do mundo, mas que ele vai levar aquilo para o túmulo, mas ele vai poder te ajudar a você largar isso, a você se livrar disso e você conseguir caminhar na vida cristã. Por isso que Deus levanta pastores, levanta mestres, oficiais, porque são pessoas que têm que ser pessoas sérias, não pessoas carrancudas, pessoas sérias, mas alegres também, mas que são sérias no caráter, para que possam ouvir e te orientar no que você deve ou no que você pode fazer, caminhar junto, para que você alcance a perfeita varonilidade. E Jesus nos deu vida juntamente com Ele. Somente por meio da união com Jesus Cristo, nós e todos aqueles que estão irremediavelmente mortos em seus pecados, e Jesus invade o pecador, e aí nós recebemos a vida eterna. Uma pessoa morta espiritualmente precisa ser vivificada por Jesus. A salvação traz vida espiritual ao morto espiritual. O morto espiritual, ele não consegue humanamente, irmãos, por nossas forças,
não conseguem entender a maravilha que é esse Deus, não conseguem entender porque um Deus morre na cruz. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Deus, Ele faz a obra tão perfeita, porque Ele sabe, e Jesus sabe como é que é a essência humana, porque Ele viveu no meio de nós, então Ele sabe como é que é a essência humana. Viveu aqui na prática, não só de ver, mas de estar no nosso meio. Que Deus levou o corpo do seu Filho, porque quando nós estivermos lá, nós vamos querer ver alguma coisa. Deus é Espírito. Mas agora nós vamos ver o Cristo, com as marcas nas suas mãos, na sua fronte e do seu lado, por causa dos nossos pecados. Nós veremos o Cristo ressurreto, porque nós estaremos lá, e veremos Ele face a face, como Ele é. Então não fique especulando se Ele é louro, se Ele tem olhos azuis, se Ele é careca ou cabeludo, negro, branco. Não se preocupe. Naquele grande dia você verá Ele face a face, e aí você verá como Ele é, e importa que seja assim. Observe que Deus toma toda a iniciativa e exerce o poder de dar a vida para despertar os pecadores e uni-los ao seu Filho, pois os que estão espiritualmente mortos não podem ter a capacidade de vivificar a si mesmo. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Esse é o nosso Deus. Ele é pai de muitas nações, porque muitos são salvos em várias nações, irmãos, não é só aqui no Brasil. O povo de Deus é espalhado por toda a face da terra. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós, quando nos batizamos, aqui na igreja, uma profissão de fé, nós ali estamos dizendo: morri para o mundo e estou vivo para Deus. E é neste momento em que nós, que estamos mortos espiritualmente, pela ação do Espírito Santo que já se fez em nossa vida, e agora já estamos confiando nesse Deus que nos vivificou, a morte já não tem mais nenhum domínio sobre a nossa vida. Não tem. Paulo dizia, ó morte, aonde estão os seus aguilhões? Aonde estão? Paulo tinha certeza disso tudo. E o verso 13 no finalzinho diz ainda: perdoando todos os nossos delitos. O perdão gratuito e total da culpa dos pecados que colocam sua fé em Jesus Cristo é a mais importante realidade de toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse. Vai falar dessa realidade, irmãos. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos estar, pastor, mas eu não cometi pecado nenhum, eu trato bem todos os meus vizinhos, eu sou um bom pai ou uma boa mãe. Mas se não tiver Jesus, irmão, não adianta. Jesus é o meio pelo qual nós entraremos no céu. Ele diz que Ele é a porta. Não existe outra porta para você passar. Não existe.
Não existe outro meio ou outro nome pelo qual haja salvação. Não existe. Muitos podem tentar entrar por outros caminhos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, é o único. Não existem outros caminhos. Outros caminhos podem nos levar à perdição, à morte, mas aí são escolhas que nós fazemos. Porque quando nós somos impactados por Cristo e fazemos as nossas escolhas erradas, Deus perdoa o nosso pecado, sim, porque nós somos pecadores enquanto estivermos nesse corpo pecaminoso. Mas Ele não tira a consequência. A consequência é nossa. A consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, do que falamos, e às vezes com a nossa fala colocamos o outro para fora do arraiar de Deus, porque não é o Senhor Jesus que coloca pessoas para fora da igreja, pelo contrário, Ele as traz, mas nós temos o poder, se não frearmos a nossa língua, ou mudarmos as nossas atitudes, de colocarmos pessoas para fora, porque isso nós sabemos fazer de melhor. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, eu acho que eu estou lendo errado, eu estou lendo Atos, viu? O pastor precisa trocar o óculos. Agora sim, Romanos 20, 21 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela lei, por quê? Não era... A lei era muito pesada, ela não era capaz de ser cumprida por nenhum ser humano. Nenhum ser humano poderia cumprir a lei. Era necessário que viesse o Filho de Deus e cumprisse toda a lei, integralmente. E olha que eram muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Se não me falha a memória, acho que eram mais de 600 itens ou artigos da lei, porque a lei não era só os 10 mandamentos, haviam outros, né? A forma como agir, a forma como fazer. E Jesus cumpriu isso integralmente em sua vida aqui na terra, não deixando nada em falta. Até porque não estava escrito na lei, mas existia a lei também dos fariseus, que dizia que até 3 dias uma pessoa poderia ressuscitar, e por isso que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas por que Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia? Para mostrar que ele era Deus. Porque só um Deus pode ressuscitar uma pessoa com 4 dias já de morte. Só um Deus. Mostrou em vida que a lei não era para ele era superior à lei. Mas mostrou em morte, para que aqueles que o tentassem negar, que ele cumpriu até o que eles falavam, que ao 3º dia era capaz de ressuscitar. Jesus ressuscitou ao 3º dia, mostrando para aqueles homens e para aquelas mulheres, para aquelas pessoas, que ele era o Senhor da vida. Ele é. Por isso que ele disse: ninguém a tira de mim, eu a entrego porque vou reavê-la de volta. Mostrando para nós que é assim que nós vamos viver, vamos ressuscitar. Termina a vida aqui nesse plano, mas ela continua lá no plano celestial, na presença do nosso Deus.
verso de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Na época de Paulo, o escrito dizia a respeito de um certificado de dívida, escrito manualmente, por meio do qual o devedor reconhecia sua dívida e teria que pagar por isso. As pessoas reuniam um concílio e ali na frente daquele concílio a pessoa confessava a sua dívida ou pagava ali por ela, e quando fosse pagar também reunia o concílio e pagava ali também, para mostrar que estava sendo quitado aquela dívida. Todos nós possuíamos para com Deus uma dívida impagável. Por termos violado a sua lei, estávamos, portanto, debaixo da sentença de morte. Que sentença é essa que nós tínhamos? Gálatas 3:10. Diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ninguém conseguia, porque era muito pesado, irmãos. Agora vocês vão entender porque aquele jovem rico, quando ele encontra com Jesus e Jesus diz: praticas toda a lei? Ele: desde o meu nascimento. Foi arrogante, né? Como? Se não tinha ninguém. Aí Jesus: você faz isso? Então faz o seguinte, vai lá, já que você pratica toda a lei, você entendeu o que a lei quer dizer, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aí o jovem ficou triste. Então ele não praticava e não entendia toda a lei. Porque a lei, meus irmãos, ela não diz que você não pode ter o dinheiro. Ela diz que você não deve ser apegado ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males. A diferença é essa. Deus te dá a condição financeira, não é só para você, é para que você possa ajudar a outros que estão abaixo de você, dentro da sua comunidade de fé. Não precisa você ficar assim: olha aqui, igual o Silvio Santos, olha o aviãozinho de 100, olha o aviãozinho de 50, não é isso. Mas quando você sabe que aquele irmão está passando por uma situação e você pode ajudar, mas fecha o seu coração. Mas quando você abre, você vai lá e dá o sustento. Não precisa fazer alarde, não precisa se proclamar o que você fez, mas faça aquilo que Deus colocou você numa situação para que você possa fazer. Tiago, antes de 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, ele diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso que a lei era pesada. A gente não tinha condição de cumprir toda a lei, porque nós tropeçaríamos em algum fragmento da lei. Ou uma hora nós seríamos mentirosos, ou outra hora nós estaríamos fazendo alguma outra coisa errada, que a lei dizia para não fazer. A palavra em voga hoje, né, em dia, é muito bonita, né? Negacionista, né? Negacionista é uma palavra bonita, né? A lei, ela dizia: não matarás, não furtarás, não adorarás outro Deus, não. Jesus pega essa lei e transforma ela em moral e ética. Agora, a lei para mim diz assim:
eu não devo. Não que eu não possa, eu posso, mas eu não devo. Se tornou mais branda, mas ela é moral e ética. Então você e eu sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Não fazemos porque não queremos. A diferença é essa. Mas está aqui que devemos e não devemos fazer. Como devemos nos comportar diante de outras pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apegue-se a Cristo, irmãos, enquanto há tempo. Ele é o curador da nossa alma. Por meio da morte sacrificial de Cristo na cruz, Deus apagou totalmente o nosso certificado de dívida, perdoando-nos por completo. Agora nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Não que Ele tenha tirado a nossa consciência, não é isso. Aquilo que está ali, que você fez, mas não te aflige mais, é para que você não faça de novo. E que você sirva de exemplo para aqueles que estão vindo nas mesmas condições que você veio, e você possa ser o exemplo vivo de que Cristo mudou você e pode mudá-lo também. É por isso que Deus chama homens e mulheres. Não um pedaço de pau ou um pedaço de lasca de cruz, uma gotinha de sangue de Cristo, a areia do deserto do Sinai. Nada disso, irmãos. Tem o poder de curar a sua alma, só o Senhor Jesus Cristo. E para encerrarmos, ele diz: encravando-o na cruz, os nossos pecados foram todos postos na conta de Cristo, encravados em sua cruz, quando ele pagou o castigo em nosso lugar, satisfazendo assim a ira justa de Deus contra os crimes que requeriam o castigo integral. A lei dizia que tinha que ser dessa forma. Era um sangue de um cordeiro sem mácula, sem defeito, puro. E João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo depois João também vai duvidar, vai lá perguntar se é ele mesmo. Humanamente, nós somos humanos. E aí Jesus diz: diz para ele que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam. E João partiu tranquilo, porque aquele que era maior do que ele estava ali agora. Cessa o ministério de João Batista e ele passa o bastão para aquele que é de direito, o Filho de Deus, porque ele veio preparar o caminho para que o Filho viesse. E o Filho já estava no meio de nós. Que nós possamos, irmãos, estar refletindo no que verdadeiramente nós estamos fazendo da nossa vida. Como nós temos retribuído a esse Deus, apesar que Ele não espera nada de nós. Mas nós temos que ser, no mínimo, gratos ao Senhor. E aqueles que estão agora nos ouvindo e nos vendo pela internet, se você tem o desejo de ter um encontro com esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre no teu quarto, feche tua porta, converse com Ele, confesse para Ele, arrependa-se dos seus pecados, e Ele te visitará, e Ele te sarará, e Ele cuidará de você todos os dias da sua vida. Porque esse é o Deus em que nós confessamos como Senhor e Salvador, e que não há nenhum outro que possa fazer o que Ele faz. Não há. Não há. Não há nenhum ser humano que possa dizer assim: você foi salvo por minha causa. Não. Não temos condição disso, irmãos. Não temos. Miseráveis que somos. Só o Senhor Jesus para nos livrar do corpo desta morte. Eis é a razão
porque estamos aqui. Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor falou para a Tua igreja. Que não seja de mim mesmo, mas de Ti. E que nós possamos mudar, porque ainda há tempo, Senhor. Enquanto há vida, há tempo. Ajuda-nos a sermos melhores do que somos e realmente espalharmos o bom perfume de Cristo aonde estivermos, com a nossa vestimenta, com a nossa fala, com o nosso bom dia, com o nosso boa tarde, com o nosso boa noite. Para onde formos, espalhamos o bom perfume de Cristo e esperemos o resultado, porque é o Senhor que faz a obra, não nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para cantarmos os salmos e hino e depois eu estarei impetrando a bênção. 438. Essa caneca aqui é do pastor Anderson. Vou descobrir os segredos. Olha, ele ama vocês, hein? Ama muito, hein? Espero que vocês amem ele também. Acabei de descobrir isso aqui, que nada. Que nada, eu sei que ele é um presente de Deus para vocês. Já sabia isso, já sabia isso, né, Andréia? Então vamos ficar de pé. A letra eu acho que vai ser colocada ali, Rafael. E vamos cantar juntos, né? Quem souber, vamos cantar junto, porque esse hino fala muito aos nossos corações. Deixa ele colocar ali, mas alguns aí tem salmos e hino, né? Tem um aqui, Quem quiser tem um aqui, Então vamos lá, mesmo sem aparecer, e depois ele coloca. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, obrigado, Senhor, nos dê uma semana na Tua presença, Senhor Deus, e que possamos Te buscar em espírito e em verdade, que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu santo e doce Espírito, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar aqui pela Igreja Congregacional em Andorinhas, e se espalhar por toda Andorinhas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, vão em paz para os vossos lares.